A primeira verdade que a gente deve saber é a seguinte, olha. É possível perfurar o seio maxilar e ficar tudo bem, né? Então, nós vamos promover perfuração radicular. Perfuração radicular é impossível, né? Com os mini implantes autoperfurantes é impossível perfurar raiz. Foi até bom ter falado isso, porque às vezes alguém não sabe, mas nós não perfuramos mais raiz com a técnica atual. Mas a perfuração do seio maxilar, né? Nós vamos utilizar isso vai acontecer durante o uso dos mini implantes e tudo bem? Sim. Então a primeira resposta, a primeira verdade, a 1.0 é que sim, nós vamos utilizar de perfuração do seio maxilar a nosso favor. Beleza? Então essa é a primeira questão, a primeira verdade que você deve saber. E aí você deve estar pensando, cara, não é possível. Ele está falando isso, que a gente vai perfurar seio maxilar? Sim. Sim. Tá? E agora eu vou explicar as próximas. Beleza? Então anotaram aí? Deixa eu tomar minha água aqui. Tá? 1.0. Sim, nós vamos produzir perfuração do seio maxilar. Beleza? Aí, ó, o Sergião falou assim, ó, passar adiante os valores que lhe foi concedido ter é a atitude de humanos fortes e cientes do seu propósito de evolução. É isso aí, Sérgio. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Muita gente me fala assim, você é bobo, fica fazendo live, passando conteúdo de graça. E, cara, isso aí é o mínimo do mínimo. É o básico. Isso aí é o básico que todo mundo deveria saber. Eu não falo nada demais aqui, assim, né? Às vezes eu entrego demais, mas não interessa, eu não me preocupo com isso. Eu quero mais é que todo mundo cresça, que todo mundo faça uma ortodontia de alta performance, que a nossa ortodontia seja vista ainda melhor lá fora, porque ela já é bem vista, né? Mas é engraçado, porque nós temos aí uma disparidade enorme, né? Nós temos os melhores ortodontistas e os piores. É impressionante. Cada coisa que a gente vê aqui que a gente fala, não é possível, cara, não é possível que está acontecendo isso. Mas ao mesmo tempo nós temos os melhores, tá? Os melhores ortodontistas do mundo, sem dúvida nenhuma, estão aqui. Não é querer puxar sardinha não, mas estão no Brasil, né? E sou muito grato por poder conhecer muitos desses caras tops, desses caras feras aí, né? E poder aprender com eles, poder conviver com eles, isso aí sem dúvida nenhuma é demais. Então, assim, é mentalidade de abundância, todo mundo deveria saber isso aí. Então, primeira pergunta, primeira verdade quanto à perfuração do seio maxilar, sim. O ortodontista que quer uma alta performance biomecânica, principalmente em distalização em massa no arco superior, ele vai precisar dominar a área de crista infrazigomática e ele vai utilizar esse recurso a seu favor. Qual recurso? A perfuração do seio maxilar. Uau! É novo isso para alguém, gente? Alguém que está aí na live aí? Aqui, ó, a live eu deixo os comentários abertos, que é para a gente trocar ideia, que é para vocês participarem também. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, então, é novidade para alguém a perfuração do seio maxilar? Se for novidade para alguém, coloca aí para mim, escreve aí para mim, né? Se nunca tinha ouvido falar sobre perfuração do seio maxilar, né? Falei perfuração radicular de novo? Falei errado, gente, esquece isso. Perfuração do seio maxilar, beleza? Então, perfuração do seio maxilar é uma realidade para quem quer voar ali nos mini implantes em crista infrazigomática, beleza? Então, deixa eu passar aqui, prepara aí papel e caneta na mão, item número 2, galera, item número 2 aqui, hein? Olha só, então a pergunta 2 é verdade número 2, por quê? Por que eu vou fazer uma perfuração no seio maxilar do paciente com esse mini implante? E a resposta, anotem aí, a resposta para isso é bicorticalização. Então, por que eu perfuro o seio maxilar? Porque eu vou buscar uma situação, um posicionamento do mini implante que se chama bicorticalidade. Tá? Um mini implante bicortical, né, significa que ele está ocupando duas corticais. Uma delas, a cortical vestibular do rebordo, né, do local de instalação, e a segunda cortical é o assoalho do seio maxilar.
Quando nós usamos isso, vai ser a próxima pergunta, não vou responder agora. Mas esse é o porquê. Bicorticalidade. E bicorticalidade é sinônimo de estabilidade. Então, a estabilidade, quando nós temos um mini implante bicortical, é uma estabilidade muito maior do que quando você tem ele monocortical, tá? E isso já está batido na literatura há tempos, ok? Mas muita gente negligencia, e isso é um superpoder, porque a nossa preocupação quando nós terminamos de instalar um mini implante é o seguinte: será que esse mini implante vai ficar no lugar? Então essa é uma preocupação, né? Eu não sei vocês, eu acredito que sim também, né? Vocês podem comentar aí se vocês quiserem, mas no meu caso, uma das minhas maiores preocupações sempre foi isso. Será que o mini implante vai aguentar? Será que esse mini implante vai ficar firme até o final do tratamento? Até quando eu precisar dele, enquanto eu precisar dele? Né? E às vezes lá no início, eu dormia às vezes assim preocupado. Nossa, aquele paciente que eu instalei o mini implante hoje, será que ele está bem agora? Será que não está soltando? Será que ele não vai ficar mexendo? E eu ficava nessa preocupação. Hoje, muito mais tranquilo, com todo o recurso, com todo o método Sniper aplicando. Isso que eu estou passando para vocês aí é método Sniper. Tá? É o método que eu criei, né, de mini implantes. E passo a passo de cada habilidade para garantir estabilidade. Ontem eu falei 5 passos para aumentar a estabilidade, né, do mini implante. E um desses 5 passos foi a bicorticalização. Na verdade, a gente falou 5, era 5 a proposta, né? E eu falei 7. Né? Eu acabei falando 7 passos para estabilidade. E o 7º foi justamente a bicorticalização, que é o assunto da live de hoje. Né? Então, o porquê de perfurar o seio maxilar? Para garantir muita estabilidade para o seu mini implante em crista infrazigomática. Beleza? Então, o recurso da bicorticalização é fantástico se você quer almejar, lógico que você almeja, lógico que você deseja, né, uma estabilidade maior, sem dúvida. Tá? Então, saiba que esse é um recurso importantíssimo para você. Beleza? E ó, que rufem os tambores, galera, que rufem os tambores. Item 3, anota aí, ponto 3, a verdade número 3. Olha aqui, ó. Quando nós iremos perfurar o seio maxilar, quando nós iremos buscar a bicorticalidade em seio maxilar, ok? E aí eu vou falar para vocês duas situações que nós buscamos a bicorticalização em seio maxilar, ou seja, que nós vamos precisar furar ali o seio maxilar para conseguir ter maior estabilidade do nosso mini implante. Beleza? Então, item 3, quando? Puxa a setinha ali, 3.1. Eu já vou passar aqui o slide. 3.1, olha aqui, ó. 3.1. Essa é a situação número 1. Olha aqui, ó. Crista infrazigomática. Crista infrazigomática. Tá vendo o mini implante aqui, ó? Esse do cantinho de cá, o vermelhinho, que acho que era para ser laranja, saiu vermelhinho, mas enfim. Ele é um mini implante que está bicorticalizado, tá? Mas ele está passando ali 1 milímetro ali para dentro do seio maxilar, né? Ok. Mas ele é um mini implante que está ocupando 2 corticais, a cortical vestibular do rebordo e a cortical do assoalho do seio maxilar. Ontem eu falei sobre cortical. A cortical óssea, ela é mais importante que a densidade óssea. Então, uma área que tem um osso, um trabeculado muito delgado, muito espaçado, né, que tem pouca densidade óssea, não é sinônimo de pouca estabilidade, porque se ele tiver uma cortical muito grossa, pronto, já é o suficiente para garantir uma baita estabilidade. Tá? Então, a cortical ela é mais importante do que a densidade do osso medular, beleza? E aí, sendo assim, quanto mais cortical você buscar, mais estabilidade você vai ter com o seu mini implante, e aí essa bicorticalidade ela favorece demais a estabilidade do seu mini implante. Porém, não é sempre que nós podemos bicorticalizar, e isso a gente vai falar agora. Mas o ponto 3 é esse. As áreas, quando nós vamos bicorticalizar? Quando nós formos instalar mini implantes em crista infrazigomática e, olha aqui, e quando formos instalar na região de Tuber. Olha aí, galera. Na região de Tuber
é uma área, o osso é quase, a gente brinca que é vazio, né? Você parece que cai no vazio quando você vai instalar no tuber, tá? Alguém já instalou mini implante aí no tuber, pessoal? Boa, Antônio. Deixa eu falar uma coisa, eu também sempre fui desencorajado a instalar mini implante no tuber, sabia? Porque sempre, né, o que se falava era, tuber tem um osso muito pobre, né, um osso muito delgado, muito fino, o osso medular, o trabeculado ósseo, né, muito ruim para instalar mini implantes, né? Então, eu sempre fui desencorajado a instalar no tuber. Mas aí hoje eu percebo, né, o quão o tuber tem me ajudado nas distalizações principalmente, né, para eu conseguir fazer distalizações de molar, colocá-lo verticalmente ali na região de tuber é fantástico. Mas eu só consegui estabilidade depois de entender a bicorticalidade. Porque antes realmente eu colocava o mini implante e eu perdia, né? Exatamente. Ó, o Daniel falou aqui, ó, ainda tenho receio do mini implante soltar. Pois é, eu sempre fui desencorajado a instalar no tuber justamente por isso, né? E o dia que eu teimei, sabe o que aconteceu? Exatamente isso, né? Eu comecei a perceber que não tinha muita estabilidade, né? E aí eu utilizei um outro recurso do método Sniper, que toda vez que eu utilizo numa área que está duvidosa ali, a estabilidade, eu sempre utilizo essa técnica que é o transmucoso de backup. Eu deixo uma quantidade maior de transmucoso para fora, porque se na consulta seguinte vier com alguma mobilidade média a pouca mobilidade, né, eu consigo ali dar mais um reaperto, tá? E aí eu aperto aquela quantidade de transmucoso que ficou para fora, eu faço esse segundo aperto ali nessa segunda consulta e garanto essa estabilidade maior. E nesse reaperto eu percebi que de repente firmou demais. E eu fui olhar na radiografia, eu tinha atingido ali o seio maxilar e a bicorticalização. E aí eu fiquei ligado nisso, falei, nossa, genial, por que eu não pensei nisso? Se o assoalho do seio maxilar é cortical, se eu coloco o mini implante ali bicorticalizado, vou melhorar muito a estabilidade. E isso tem ali mais de 10 anos atrás. E sabe o que acontece? Hoje a literatura mostra exatamente isso, que a bicorticalidade aumenta a estabilidade. Olha só, genial, né? Então, o que eu venho fazendo? Eu venho planejando os meus mini implantes no tuber de forma que eu consiga atravessar as duas corticais, né? Então, essa nossa terceira questão, a terceira verdade aqui é isso, do quando, né? Aqui, ó, o quando é exatamente isso, nesses dois locais. Quando nós vamos perfurar o seio maxilar para bicorticalização? IZC e tuber. E quer saber mais? No MARP, nós também somos praticamente obrigados a bicorticalizar. A bicorticalização no MARP ela é quase um pré-requisito para sucesso, né? Só que aí a bicorticalização é na cavidade nasal, não é no seio maxilar, beleza? Mas é bicorticalização também. E também tem trabalho mostrando mais estabilidade, beleza? Aí olha só, a Juliana fez uma pergunta muito boa aqui, ó. Como calcular o tamanho do mini implante para bicorticalizar? Fantástico, Juliana, olha aqui, ó. Eu estava esperando alguém fazer essa pergunta e é aqui, ó. Vou desativar rapidinho os comentários, daqui a pouco eu volto, só para vocês verem essa imagem. Essa mensuração de 1 para 1 sem distorção, eu só consigo fazer na tomografia Conibin. Então, quando eu preciso encontrar, eu tenho escassez de área para instalar mini implante em maxila, eu vou utilizar o melhor exame para fazer um planejamento 3D, que é o exame que tem ali que te dá a visualização 3D do paciente, né? Que é a tomografia computadorizada. Então eu consigo mensurar o tuber em qualquer dimensão para conseguir planejar a instalação desse meu mini implante. Então nesse caso, por exemplo, que eu estou mostrando aí, olha, tem 11 milímetros de distância da mucosa até o assoalho do seio maxilar. O que eu fiz? Coloquei um mini implante de 12 milímetros. Por quê? Eu conseguiria sim utilizar essa cortical do seio maxilar, né? E deixar a pontinha do meu mini implante ali 1 milímetro para dentro, tá bom? Então é na tomografia que eu faço essa mensuração, beleza? Ah, então você faz tomografia para instalar no tuber? Não, eu peço uma tomografia para poder mapear a minha maxila em busca de um local seguro para fazer uma retração ou para fazer uma distalização de todos os dentes, né? Uma retração em massa, distalização em todos os dentes, beleza?
Então é isso aí que eu procuro no diagnóstico, tá? Então eu uso o diagnóstico 3D ao meu favor.